Olá, galera, muito bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de história do Brasil de forma bem específica para falar do processo de independência do país. Quando falamos do processo de independência do país, geralmente estamos muito fundamentados em lembrar a data de 7 de setembro de 1822. De fato, foi o momento em que culminou a ruptura política entre Brasil e Portugal, por meio da independência, que foi proclamada a partir da figura de Dom Pedro I, mas é importante ressaltar que quem faz a independência do Brasil é a aristocracia rural, são os grandes proprietários de terra munidos por seus interesses, no qual aliam a economia de um lado e a política de Dom Pedro do outro. Mas quando falamos em si dessa independência do Brasil, a gente não pode ficar restrito única e exclusivamente a uma data. Porque, na verdade, o que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é que ela é todo um processo que vai acontecer paulatinamente. Ou seja, semana passada nós falávamos com a transferência da corte que a primeira medida quando a corte chega em 1808 no Brasil é abrir os portos às nações amigas. Até falei para vocês, gente, bota aspas, fecha aspas, porque, na verdade, as amigas seriam a Inglaterra. E também nesse cenário do Congresso de Viena, nós também tivemos o Brasil elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então o Brasil não era mais uma colônia de Portugal e com a abertura dos portos mencionado anteriormente, o Brasil também quebra o exclusivo colonial que antigamente você colocava como pacto colonial. Já no século XIX, o Portugal passava por um cenário de uma crise econômica muito grande. E isso impactava as relações econômicas e políticas, sobretudo por conta das ameaças advindas de Napoleão Bonaparte, que tinha estabelecido o bloqueio continental. Com a queda de Napoleão Bonaparte e também o princípio legitimador e restaurador do Congresso de Viena, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter a burguesia portuguesa defendendo o retorno da família real, sobretudo porque ela enfrentava forte concorrência, se via desprestigiada em relação à burguesia inglesa. E nesse cenário, nós vamos perceber que as ondas liberais elas se desenvolvem na Europa, e de forma particular em Portugal, onde no território espanhol, nessa conjuntura de 1820, nós vamos ter uma revolução na cidade de Cádiz, que vai fazer com que o rei Fernando VII tenha obediência a uma constituição, a um conjunto de leis, E isso vai levar, já que essa experiência vai obter êxito, a levar a burguesia lusitana a perceber a possibilidade de impor à corte portuguesa uma constituição. Unido a isso, nós vamos perceber a eclosão da Revolução Liberal do Porto no ano de 1820, onde se defendia o reestabelecimento do pacto ou exclusivo colonial, a recolonização do Brasil, o fechamento dos portos brasileiros, a limitação do poder real e, na verdade, a promulgação de uma Constituição. A ideia, quando você estabelece uma Constituição, é restringir o poder do rei. E não somente isso, o retorno de Dom João VI para o Brasil. Nós vamos perceber que dentro desse campo político, a Revolução Liberal do Porto ela será um sucesso, até porque o Dom João VI só tinha uma saída. Ou ele retornava, ou ele seria submetido ao parlamento português em cima do seu controle do território. Então ele viu que ele poderia ter uma ameaça de perder tanto o território português como também a colônia Brasil. Então o que ele faz? Ele retorna para Portugal, obedece à Constituição portuguesa e ao redigir a Constituição portuguesa mantém o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Pessoal, esse aí é um fator crucial, porque você tenta descentralizar as tomadas de decisões advindas de Portugal, uma vez que você deixou o seu príncipe regente, o Dom Pedro I, no cenário brasileiro. E aí, pessoal, na verdade, as cortes portuguesas, quando o Dom João VI faz isso, procuravam enfraquecer o Brasil, para que ele pudesse permanecer na condição de se manter como Reino Unido. E, inclusive, as tropas fiéis de defesa de Dom Pedro retornam para Portugal, vão haver fins de órgãos administrativos burocratizados no cenário brasileiro, e não somente isso, indenizações e sanções em relação à figura brasileira,
com o intuito também de enfraquecer o Brasil na condição econômica. Atrelado a isso, na questão política, a elite brasileira vai fomentar dois partidos políticos. De um lado, você vai ter o Partido Brasileiro, que defende um processo, uma proposta política emancipatória, né, sobretudo com a grande liderança do José Bonifácio, que é um aristocrata. E do outro lado, você vai ter o Partido Português, mais conservador, que defende um projeto de recolonização do Brasil, que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, se submetesse ao exclusivo colonial e permitisse a exploração de suas matérias-primas, uma vez que elas seriam vendidas nos grandes centros comerciais europeus. Atrelado a isso, nós vamos perceber que vai existir uma grande pressão por parte da corte portuguesa de que Dom Pedro volte a Portugal. E aí, atrelado a isso, no ano de 1821, para já início do ano de 1922, Dom Pedro utiliza de uma famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por quê? Porque também para Dom Pedro era uma questão de interesse. Porque ele percebeu que o enfraquecimento de Dom João VI em Portugal e também das cortes possibilitariam mesmo governar e administrar tanto o Brasil como Portugal futuramente. Então ele se mantém no cenário brasileiro, estabelece o dia do fico e posteriormente estabelece o cumpras. O que é o cumpras? Que todas as medidas advindas de Portugal só seriam cumpridas no Brasil com o aval de Dom Pedro I. Então isso, na verdade, se caracterizou como uma forma do quê? De ele se tornar o poder central no governo do Brasil e enfraquecer as medidas e tomadas de decisões de Portugal aqui no cenário nacional. E não somente isso. Posteriormente, Dom Pedro, articulando-se com a elite latifundiária, com a aristocracia rural, com os grandes proprietários de terra, declara que o Brasil ele é um país emancipado. E nós vamos perceber que uma nação só é emancipada em duas situações. Primeiro é quando ela tem uma Constituição, que é o que vai se formar no primeiro reinado. E segundo, rapidinho voltando à questão anterior, quando ela tem uma Constituição, que é o que vai acontecer no primeiro reinado. A primeira é chamada de Constituição da Mandioca, em 1823, que no ano seguinte ela é excluída e outorgada à Constituição de 1824. Nós vamos perceber as diferenças de uma em relação às outras a partir das medidas adotadas. E depois, a formação, ou um país, pelo menos independente, deveria reconhecer a sua independência. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil serão os Estados Unidos. Uma vez que a experiência da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que nós já discutimos aqui nos nossos últimos encontros, deu certo, e isso fez com que os Estados Unidos, ao reconhecer a independência do Brasil, afastasse-se de vez as influências estrangeiras europeias aqui no Brasil e tornasse o continente americano um monopólio de suas nações e, sobretudo, quando falamos do século XIX, posteriormente, a ideia do que nós chamamos de imperialismo, que também teremos o imperialismo norte-americano, não fincando apenas o lado europeu com a partilha da África e da Ásia.